é esta, 2.1. Não, ok. Passou bem a parte da eletricidade então, Catarina? Sim, professor, sim. Ok. 4.1, 4.2, 4.3. Maria Mel, não me. Acho que há dias tinhas falado de um exercício deste, não foi? Uma dúvida que tiveste. Não, eu este exercício acho que Nunca nunca tinhas falei. visto. Nunca tinhas visto Eu já assim. tinha feito este exercício para treinar para um teste no início do ano, mas quando nós demos hum, Comigo, não, então. consigo nunca tinha falado do exercício. Ok. Mas por acaso já me tinha aparecido este exercício uma altura para fazer exercícios, estava a treinar para um teste e lembro-me de ter feito. E mesmo o da eletricidade, já tínhamos feito aqui numa aula. Estas, Os de eletricidade, sim, você uma aula, sim. estou aqui a pensar, se calhar. Ok. Fui a uma pasta só de exercício de eletricidade, abri Acho que até e. fui na aula antes de fazermos o teste, ou algo do género. Do teste de Ok, eletricidade que fizemos aqui. ok, está bem. Olha, então também serve para ver a aprendizagem, de alguma forma. Ok, mas sim. Eu quis não complicar muito no exercício, então achei que aquele seria assim interessante. O próximo que eu tenho, se que vemos, pode ser assim mais difícil. Uh, ou não, eu acho que é em paralelo e também é simples. Então, eu vou ler, penso que se calhar podem não ter visto tudo. Maria Tuna, conseguiste fazer mais alguns exercícios também? Ou... Sim, professor, mas só fiz os primeiros porque acabei as aulas há bocado, portanto Ok, não consegui sim. fazer mais. Eu também só mandei ontem à noite. E não... Ok, vou mandar com mais tempo. Ok. Olha, nesta parte aqui, então, um método utilizado no século XX para sinalizar a presença de barcos farol quando havia nevoeiro consistia no seguinte: um barco farol emitia um sinal sonoro, como uma sirene situada no ponto mais elevado do barco, e simultaneamente outro sinal sonoro por um emissor, um gungo, situado debaixo de água. Ambos os sinais deviam ser detectados por outros barcos. Os tripulantes de um barco B que se encontrasse na vizinhança obtinham a distância ao barco farol, cronometrando o intervalo de tempo entre a chegada dos dois sinais sonoros. Ou seja, eles iam estar a ouvir um sinal sonoro e, ao saber o sinal sonoro, eles iam tentar apanhar o sinal debaixo de água para a seguir ver a distância. É um pouco como os trovões e os relâmpagos. Nós vemos o relâmpago e vamos ver quanto tempo demora até aparecer o trovão, porque o sinal, a velocidade do som é mais lenta e conseguimos ver a distância entre um e o outro, ou a distância onde está o relâmpago em relação a nós, pela velocidade do som. Nesta parte, supunha que a temperatura é de 20 graus do ar, então vamos usar este valor, que a temperatura da água do mar é de 25. Então, água do mar, 25, ok, é este valor. Calcule, utilizando os dados da tabela 3, que considera apropriado a distância entre os dois barcos, ok, e os dois sinais sonoros, se os dois forem detectados com uma diferença de 9 segundos. Despreze os efeitos dos ventos e das correntes marítimas na propagação do sinal. Penso que não tem. Ok. É este assim só. Vamos tentar. Não tem aqui dados na figura. Vamos tentar perceber aqui que a distância dos dois é igual. Eu faria assim. Então, a distância no ar e a distância no mar é igual. Só que vamos ter velocidades diferentes. Vamos ter aqui
Posso pôr a distância do ar, tem a velocidade do ar e o tempo do ar. A distância na água, então eu ponho no mar, igual a velocidade no mar e o tempo no mar. Às vezes, eles dizem aqui que eu fui ouvido depois, ou 9 segundos depois. Mas tem aqui uma diferença. Eu vou pôr aqui um tempo igual a tempo e mais 9 segundos. E agora a dúvida é, qual será que iremos ouvir primeiro? Para tentar encaixar aqui e vermos se faz sentido. Alguém quer me ajudar? Qual é que se consegue ouvir primeiro? A da água. A da água. A velocidade da água é mais rápida. E depois vou conseguir ouvir o tom do ar 9 segundos depois. Vamos fazer aqui, ele está assim com um mais, podemos pôr um menos, mas vamos fazer assim. Vou experimentar aqui, este é mais rápido, foi aos 10 segundos, e este seria aos 19. Foi mais 9 segundos. Nesta expressão, para que isto fique certo, eu tenho que dizer que o tempo no ar é o tempo de duração do sinal no mar mais 9 segundos. E às vezes é preciso mesmo, experimentar assim um valor ao acaso e vermos se bate certo. O do ar é 19 mais 10 dá isto assim. Okay. Também temos aqui já, não temos os tempos, mas temos velocidades. E como as distâncias são iguais, já posso pôr aqui velocidade no ar 343, T do ar, velocidade da água 1533 e o T do mar. Este era o passo importante, para a seguir chegar aqui a qualquer coisa. Se eu fiz desta forma, podia ter feito que é menos, de um lado ao outro, passar o menos para este lado, então T do mar é T do ar menos 9. Vou substituir aqui com 343 T do mar mais 9, 133 T do mar. Pronto, vamos fazendo aqui a continha e vamos conseguir chegar a seguir, só continuar esta expressão novamente. A velocidade da água do mar. Eu acho, eu lembrei-me, eu sei que este exercício já vi há algum tempo, nunca mais tinha feito, e fui ver as soluções. Eu acho que fizeram uma confusão que eu não percebi nada. E então eu disse, vou fazer assim, eu sei que as distâncias são iguais e vamos ver o que é que vai dar. E pronto, eu acho que não está mal. Já tenho aqui um valor. Era importante esta aqui da setinha do tempo bater certo. E há um exercício deste, já sei no exame, também assim, que eu tenho que ver qual é o... Eu meto os valores que eu sei que será menor e que a seguir faça sentido. Experimentar os valores. Nestas relações é importante. 3087. Este passa para o outro lado. Colo aqui mais fácil de... Tá, vou pôr este assim. 1533 T do mar menos 343 T do mar. O T do mar é não sei, bem, até agora está a correr bem. O que é que acham? Alguma dúvida? Fácil de perceber? 2,59. Tenho aqui 9 segundos. Aqui, pronto. Eu agora percebi, quando fiz o exercício, fiz uma confusão. Fui buscar o comprimento do... Não sei porquê, mas foi por aí. A gente pode ir aos comprimentos de onda apenas quando nós temos período.
e ficamos então com a mesma expressão. Ok? Ok. Agora, quero sobre uma das distâncias, eu tenho o T do mar, vejo aqui distância do mar igual a 1533 vezes 2,59. 533 vezes 2,59. 3.970. Pronto, 3.970 aqui. E, ok. Temos de ver como é que está a solução. Eu a seguir recortei isto, mas é estranho que quando eu aumento ele fica. Não, ao diminuir. Só que uma posição que ele ficou bom. Aqui está a diferença entre os tempos, mas tem que saber qual é o maior e o menor para que dê 9 segundos e não dê menos 9. Aqui um sistema com as distâncias, velocidades. Tem uma relação aqui que às vezes pode ser mais difícil de trabalhar e principalmente este 1 menos fica assim, mas foi posto em evidência, por isso é que fica assim. T do ar dá 11, ok, eu fiz fio T do mar. E o T do mar dá mais 9 segundos, não é? Ok, 9 segundos dá, eles fizeram 2,6. Eu usei também 3 algarismos. No final, eu estava a usar, como eles deram aqui os 9 segundos, e eu noto que antigamente não se chateavam muito com os algarismos significativos, é agora mais um preciosismo da atividade prática, porque aqui tem 3 algarismos, aqui com 9 tinha que pôr só um número, mas fica com 4.000 metros e pronto, é aproximadamente este valor. Ok. Ok, está bonzinho. Se houver aqui dúvidas também, para quem não fez, mas este é aqui do som, amplitude, não seria este, frequência, também tiramos daqui a frequência angular, olha já. Ok. E o período, tinha que calcular a frequência angular 24. Ok. Então é o B. Passa para este lado. Mas é este exercício que lembro-me também foi assim um bocadinho confuso, porque está a mostrar várias coisas, movimento circular. Catarina Prata, o que é que achaste mais difícil? Eu no 4.1 o professor deu-me a opção certa, mas em vez de me dar negativo, deu-me positivo. Mas eu depois percebi, porque eu não considerei o 40,6 para a posição E e era 0. O 40 para o E, ok. Sim. Do A, sim. Eu estava a ver se era aqui para o B, que como é que íamos tirar, mas conseguimos também. E se calhar deve ser preciso. Tem a hipotenusa e um ângulo aqui. Pronto. Então, como a variação de energia potencial não é muito. Pronto, não começa ainda a ser muito difícil, ter cuidado com o final. Seria 0, massa G e altura 300 kg, 10, 40,6 e dá negativo. É este o C, não é? Sim. Então vou pôr aqui 2,2 vezes 10 elevado a 5 joules. Por questões de segurança, o módulo da aceleração de Tronon não deverá ultrapassar no percurso de A a B aqui a aceleração de 0,80 G, sendo o G o módulo da aceleração gravítica. No seu relatório, os alunos concluíram que efetivamente a exigência foi cumprida. Verifique qual desta conclusão, partindo de um argumento energético, ok, e apresentou as etapas de resolução. Então, energético, eu não estava a pensar no energético. Estava só a fazer aqui. Acho que só existe atrito aqui. A seguir não acabei por ler o exercício.
Na figura 4, então, deverá atingir, considera-se que dispersava todos os atritos desde A até o E e a resistência do ar também na totalidade do percurso aqui. Se fizermos de um ponto de vista das leis do movimento, nós vemos que a força resultante aqui será apenas o π de x, que é a única força que vai atuar para baixo, e a massa vezes a aceleração é mg sino da inclinação, e ficaríamos com a aceleração aqui o sino de 50, deixa eu ver aqui, está em graus, 0,77. Pronto, podemos arredondar para 0,8 e ficávamos assim com o valor da aceleração. Do ponto de vista energético, Professor, mas nas soluções eles também fizeram assim. A coisa diferente é que disseram que a variação da energia mecânica é igual à variação da energia. Não, o trabalho das forças resultantes é igual à variação da energia cinética, que é igual à variação da energia potencial. E depois também disseram que o trabalho da força resultante é igual à força resultante vezes o deslocamento. É quase isso. sim. Mas se fizéssemos só assim, não estava correto. Não, temos que pôr aqui um conceito ou energia cinética ou energia potencial, só isso, ou energia mecânica. Ok. É isto que falta. Eu fiz a força resultante, penso que é necessário colocar, mas agora, como eu quero uma força resultante, vou usar o trabalho da força resultante para ter a aceleração e tentar ver quanto é que dá a aceleração, e podia dividir por 10. Eu estava aqui com 0,80, mas também vejo que. Ok. É isso. Eu estou a ver aqui. Ele também deu 0,77. E a exigência era que ele fosse abaixo. É isso. Então eu estava aqui a arredondar, mas não. Vou deixar mesmo o 0,77, que era isso que dava. Já vamos ver então com 0,77. Com o argumento energético, eu tenho que ver aqui, em termos de aceleração, não se costuma falar muito na aceleração em termos energéticos, mas existe uma expressão, mas eu não tenho informação da velocidade cá em baixo. Parte do repouso do A. Okay. Vamos manter a energia mecânica e vou ver aqui força resultante vezes o deslocamento e o cosseno de 0. A variação da energia cinética, posso tentar aqui, pronto, como eu já vi esta parte, eles estão aqui a considerar já as alturas. O que eu ia fazer é tentar encontrar a velocidade que ele tinha final. É outra forma, mas para isso ainda tenho que saber aqui a altura disto. Vamos ver qual a altura de B até A, e só com esta altura vamos conseguir ver. Este é o cateto oposto, é a hipotenusa 40 vezes sino de 50. Pronto, já tenho a altura. Conseguiria, através da variação da energia mecânica, temos 0, energia cinética, aqui a altura vai ser 0, energia potencial, inicial, cinética final, mais potencial final. No início é 0 e a energia potencial, vou considerar aqui o 0 e será 0. Massa vezes G, altura, o meio de massa, velocidade final ao quadrado, cortamos, e a velocidade final será 2G H e o quadrado. Ok. Faço assim, 2G 40 sino de 50, deixar aqui o quadrado, porque dá bastante jeito aqui com a velocidade no quadrado, e só faço isto.
o que é que eu tenho aqui? Na variação da energia cinética é a velocidade final, que é esta, por acaso, e o inicial também é o que ele vai ter cá em cima. Tenho esta expressão. Eu quero saber a aceleração. A aceleração, vou pondo aqui já a massa. Não, massas vou supor assim, cortamos. Deslocamento 40 metros, aqui já dá vezes 1. Vamos cortar. Ui. Quero fazer isto. Massa, assim, corta assim já direitinho. E a velocidade ao quadrado dá jeito que eu não tenho que fazer a raiz, a seguir fazer novamente. Eu vou por aqui só 2 guia, 40, 100 de 50. Até tenho 40 de um lado e do outro. Isto 2. E pá, olha, afinal deu tudo certinho. Se eu tivesse, eu substituí aqui por D, mas se não tivesse já tinha cortado e dava de guia seno de 50. A aceleração é 10 vezes 150 e vemos em cima que era 0,77. Não faço o guia, já tínhamos esquecido. Guia e é isto. Também tem as unidades, mas sim, por aqui a unidade. Estava a ver que o guia também já tem unidades, mas fazemos assim. O guia é 10 metros por segundo. Então, no seu relatório concluírem que efetivamente a exigência foi cumprida, verifique esta conclusão. Então, no exame, sempre ir novamente à pergunta e tentar responder para que fique completo, ou ver se fizemos mesmo o que eles estavam a pedir. Fazer um double check. Pronto, não é check de... okay. Mas é esse, verificar 2 vezes. Sendo que o modo de aceleração ele não deverá ultrapassar no seu relatório. Concluir, verifica esta conclusão partindo do argumento energético, apresenta todas as etapas da resolução. E do ponto de vista energético era necessário então verificar isto. Okay. Resposta sim. A aceleração é 0 que é inferior a 0,80. O que é que acharam? Pronto, temos aqui uma novidade, calcular a aceleração através do argumento energético. Catarina Prata. Sim, percebi, não tinha conseguido fazer essa. Agora acho que já entendi, mas eu não tinha percebido. Sim. Chegaste a ver só esta parte, porque até esta inclinação, há um exercício por baixo que só baseando aqui na inclinação eu tenho que saber se a aceleração é maior ou menor. E tentar chegar a esta parte. E ainda... Diz. Não consegui fazer, não percebi mesmo como é que ia pegar o problema. Okay. Isto é uma coisa que até mesmo no ano passado também surgiu. Para tentar, se podia ser uma forma rápida para ver se a aceleração, se havia atrito ou não. Podíamos fazer naquele gráfico que no início tem atrito e assim na subida já não, só ficou perdido ali. E assume-se que eles são muito pronto, a tentar fazer com que os alunos assumam muita coisa e é essa linguagem de exame que temos que travar e perceber. Aqui, o módulo da velocidade no ponto C é de 24,8. Não se cheguei a calcular aqui. Deixa eu ver se bate certo, porque ele está na mesma altura e devia dar isto assim. Então, 2 vezes 10 vezes 40 vezes o anterior, 600. Eu faço uma raiz do anterior
24,8. Está certo. Ok. Então ele mantém ali a velocidade porque está sempre à mesma altura em termos energéticos. O módulo da velocidade é este o mesmo, mas ele vai estar aqui a mudar os vetores porque é um movimento circular. O módulo da força centrípeta que atua no sistema, no ponto C, é aqui a força centrípeta, sendo o raio da trajetória. Calcula a aceleração do sistema ternoma às atletas no ponto C, indicando o módulo, a direção e o sentido. Ok. Se tem aqui algum eixo. E é a aceleração. Ok, só para dizer para o interior, não é a velocidade. Eles dão aqui, mas eles querem mesmo saber a aceleração. Também pode ser confuso. É só a velocidade. Vamos ver se conseguimos ter o raio. Dá bom ali, 25. Então usamos 24,8 ao quadrado a dividir por 25. Nesta aceleração e esta fórmula, às vezes corremos o risco de relacionar o raio como sendo inversamente proporcional com a aceleração. Por isso é arriscado esta. É sempre melhor usar esta fórmula para as conclusões. Que é a mesma coisa, só que pronto, é que aqui tem o raio e esta permite-nos concluir que quanto maior o raio, maior a aceleração. Para o período, quando tem o mesmo período. Vamos ver aqui a aceleração. 24,8 ao quadrado dividido por 25. 24,6 metros por segundo ao quadrado. E, indicando o módulo, já está. Direção. Vamos dizer direção radial. Mas neste ponto, podemos pôr a direção DC. Segmento reto DC. E o sentido centrípeto. Ou de C para D. O que é que acham? Deixa eu ver aqui o que é que eles responderam. A dúvida é mesmo aqui, e para ficar o exercício completo, é aceleração, direção radial, sentido centrípeto para o centro, de C para B e depois D. Tem o eu vi mal. Ok, então 2 pontos, o D e o B. Lembram-se desta parte, direção, responder sempre. E o módulo também posso, mas já está ali calculado, eles não iam pagar muito. É o módulo. Ok. Vamos avançar. Isto aqui, ok. 44, não houve dúvidas. Muito bem. Professor, não sei se você viu, mas eu disse que tinha na 4.4. Não vi. Eu sei que falaste aqui no final. Sim. Ok, sim. Então, viste aqui. O que é que... Diz-me, o que é que achaste disto? Porque, pronto, isto é estranho. Era para haver mais dúvidas, sim. É que... Olha, vamos ver Eu aqui. tentei, mas perdi-me toda, fiquei super confusa. Não sei se era para calcular ou se era só por observação. Vamos ter que calcular aqui numa situação. Ver-se qual é o que é maior do que um outro. Por exemplo, conseguiste eliminar 2. Eu eliminei, acho que a B, Ok. porque acho que é constante, a B, não sei. Certo. Porque eu acho que eles dizem isso também, não é? Aqui no exercício eles dizem que de A a B o valor
acho que é isto, não sei se eles já dizem constante, mas pronto, é a aceleração, é constante. A velocidade é que está a aumentar e o gráfico é da aceleração. Muito bem. E aqui que está constante. Agora, será que este lado também está assim a diminuir? Pois, eu acho que não diminui assim progressivamente em nenhum sítio. Acho que é sempre. Sim, está sujeito logo a uma força. Exato. Pronto, neste caso é de E para F e é uma força sentido contrário. Ou se estou a considerar que tudo isto era movimento e pronto, aqui tem vários, por isso é que eles colocaram é o comprimento, como se fosse uma linha reta sempre ao longo do comprimento e está aqui em função da posição. A partir deste momento ele vai ter uma aceleração negativa para parar, ele está no sentido positivo, sempre com aceleração positiva, desde que iniciou. Se aqui a velocidade é zero, ele vai estar sujeito sempre a esta aceleração positiva, a velocidade vai aumentando sempre no sentido positivo. Será acelerado no sentido positivo. Aqui tem de ser constante, sim. Então resta-nos este, por isso é que eu acho que temos que medir qualquer coisinha aqui. É a diferença deste com este e este com este. Em qual dos trajetos A, B ou D, E a aceleração foi maior? Sim. Deve ter a ver com a inclinação. É isso. Usar Por isso isto. deve ser maior de A a B. Sim, sim. Nós vemos até mesmo por. Como é que podemos dizer? Por senso comum, não é? Pelo nosso sistema de escorrega. Se é mais inclinado, vai ter aqui uma força que vai nos fazer aumentar mais a velocidade. E aqui de A, G, seno de 30. Também não há atrito aqui, então o seno de 30 é 0,5. E pronto, temos aqui um valor, aqui seria 5 newtons, metros por segundo ao quadrado, e aqui será um valor maior. Então, seria o C. Não é? A aceleração de B a B é maior do que o módulo de aceleração de B de E. Aqui não faz muito sentido de ver se ele está para um lado ou para o outro, porque está no sentido do movimento. Ok, já entendi. Okay. Lembrar este truque é importante. Pronto, às vezes nós não precisamos, basta um ângulozinho e ver aqui a aceleração. Obrigado, eu não tinha apontado. Agora, para que o tornó atinja o final da pista com velocidade nula, é necessário uma força de atrito com intensidade constante, muito intensa no percurso EF. Qual a modificação que se deve efetuar no percurso para que o tornó atinja a extremidade da pista com velocidade nula, mas sujeito a uma força de atrito de menor intensidade? A modificação que tem que fazer no percurso tem que subir, então ele tem que aumentar a inclinação, é a única coisa. O que é que acham? Eu meti aumentar a distância entre E e F. Ok, Eu conseguir chegar ao fim com zero. certo. Eu estava a pensar que não se podia mexer nisto. Eu li que. Mas é isso, sim. É necessário. Se eu aumentasse ali a energia potencial, ia haver uma força em sentido contrário também maior, mas que o atrito seria menor. Mas é isso, é assim. É aquela a pergunta sobre o trabalho de uma força, e aqui o cosseno de 180. Se aumentarmos a distância, a força de atrito pode ser menor. Não sei porque que eu não estava a ver. Estava a ver que a modificação que se pode efetuar
eu percebi que do EF não podia, neste percurso, para que o tornão atinja a extremidade da pista com velocidade nula, mas sujeito a uma força de menor intensidade. É isso. Tem que aumentar aqui o percurso. É melhor do que modificar para a altura. Resposta para isto. Devíamos colocar que o trabalho da força de atrito é calculado desta forma. Para que a força fosse menor, teria de aumentar a distância percorrida. Penso que é suficiente. Deixa eu ver como é que... Eles deram aqui duas hipóteses, que é aumentar o comprimento e inclinar em relação à horizontal o percurso, porque nesta situação a distância ia-se manter, mas a resultante das forças tem a contribuição da componente tangencial do peso, que como a força de atrito tem sentido oposto ao do deslocamento, então não era preciso fazer tanta força para sentido contrário, porque já haveria o P de x dessa inclinação. Conclui-se que terá de ser o mesmo. Ok, aqui é interessante que pode ser necessário falar da relação da velocidade com o trabalho, sim. Tentar explicar ao máximo, e podia ser uma das coisas, um item que era tentar falar da relação da velocidade. Muitas vezes nós subentendemos, e a ter este cuidado, que pronto, eles estão a falar aqui da velocidade nula e eu devia colocar que o trabalho de força também era a variação da energia cinética e só através desta variação da energia cinética ia ter que ter o mesmo trabalho. Deixa eu ver aqui em termos de critérios. De critérios, o que é que eles tinham pedido, mas é tentar explicar três coisas sempre. Acho que é da fase. E ao explicar três coisas para ter uma conclusão no final. As forças que atuam de... Isto será que não... Isto é outra pergunta. Ok, aqui só utilizar no percurso. Bem, então era uma coisa simples. Atualmente, quando pedem para explicar, às vezes é preciso dois itens e aqui só pediam o mesmo comprimento ou utilizar, mas com telefo superior a 0 ou um dispositivo horizontal. Okay. Então ainda temos mais uma pergunta, esta no final. Okay. Ao escrever o relatório, alguns alunos discutiram e este escrever um texto era estranho, esta fase em que a gente avaliava, mas pronto, a ideia era para podermos até escrever um texto sobre o ambiente, era uma composição que era preciso ter. E tínhamos que avaliar também alguns itens disso. Ao escreverem o relatório, os alunos discutiram se o módulo da velocidade do tornó se manteria, mas esta não houve assim dúvida, constante no percurso horizontal, tendo em conta que nesse percurso há forças a atuar no tornó, no horizontal. Então, escrever um texto é para falar no percurso BCD, que é um movimento circular, e explicar que existem forças, existe uma força centrípeta, discutir se manteria ou não, falar de tudo da força centrípeta, que o módulo mantém-se constante, mas o vetor velocidade altera, tendo em conta que neste percurso há forças a atuar no tornó. Okay. O módulo de velocidade não se altera, mas pronto, e falar daquela situação do movimento circular. Professor, eu também tinha respondido assim, porque
dei essa matéria há pouco tempo e foi o que me lembrei. Só que nas soluções está um bocado diferente. Ok. Eles não falam disto, acho eu. Não, professor, eu também tinha para o movimento circular, não foi? Foi da força centrípeta, mas não era o que eu tinha pensado. Ah, deixa eu ver aqui, então vou ver os critérios, porque às vezes este não tinha aberto os critérios aqui. Estão a falar do trabalho, sim, também, que as forças que atuam no tornô têm direção perpendicular ao deslocamento em cada ponto, mas pelo que não realizam trabalho sobre o tornô. Ou seja, a pergunta, esta resposta é para a pergunta explicar porque é que, apesar de haver forças, a velocidade mantém-se constante, mas de um ponto de vista energético. Porque a força que atua é sempre perpendicular ao deslocamento, o ângulo é 90 graus, então não vai, esse trabalho de todas as forças é zero e com o teorema da energia cinética a velocidade irá se manter constante e não altera o módulo. Era uma composição, nível 1, 2 ou 3, a seguir tinha que estar pronto, a nível de português. Então, se estivesse no exame, eu ia tirar 0, né? Aqui eles estão a pedir, sim, é parecido, sim. Eles no exame não tentam valorizar algumas coisinhas. De acordo com aqueles critérios, era preciso falar do trabalho ser nulo, o trabalho da força centrípeta é 0 joules e que a variação da energia cinética também é 0, a velocidade é constante. O módulo. Ao escrever o relatório, alguns alunos discutiram se o módulo se manteria ou não constante, tendo em conta que nesse percurso há forças a atuar no tornô. Deviam ter posto aqui, escrever um texto que justifica a conclusão do ponto de vista energético. Não sei. Se estiver bem explicado, porque esta parte, este movimento circular, eu acho que não se dava antes. Assim como nós damos agora até dos satélites e tudo. Eles introduziram. Falávamos dos satélites, mas não sei. Não está a obrigar-me a falar do ponto de vista energético. Podia ser uma resposta alternativa. Desde esteja tudo bem explicado, que as forças que atuam é perpendicular à velocidade, não, mas se calhar sim. Então explicar que a força não iria alterar a velocidade porque é perpendicular, faz um ângulo de 90 graus. Faltava isto, eu pensei só descrever o movimento circular, mas é justificando e tenho que dizer que não está nenhuma força a avançar aqui que faça com que haja uma componente assim na mesma direção da velocidade ou uma força também em sentido contrário. Faça com que a velocidade diminua, então tenho que explicar que esta força faz 90 graus. Pelo menos esta parte também. Ok. Uh, 1.6 aqui painéis fotovoltaicos são utilizados para produzir energia elétrica a partir da energia solar. Suponha que a energia solar total incidente durante um ano na localidade onde vive é de este joules por metro quadrado. Calcula a área de painéis fotovoltaicos necessária para um gasto diário médio de eletricidade de 21 kWh se instalar na sua casa painéis com rendimento de 25%. E o que era a área? Isto é por metro quadrado, tem que ser a última coisa, esta relação.
posso fazer para um ano. Isto é um gasto, isto é energia útil. Mas aqui, quem que já tentou fazer esta parte? Eu tentei, professor, mas não me deu a mesma coisa. Ok. Como é que fizeste? Fizeste para um ano? Eu fiz por dia e depois baralhei-me para converter para um ano, baralhei-me todo. Este aqui, nós não vamos usar o conceito da radiância, vamos usar só quase uma regra de 3 simples, dizer que este joule está para 1 metro. Depois tenho este aqui, também é uma energia. O conceito de radiância dava-nos watt por 1 metro. Claro que isto também está para um ano e posso pôr isto em watts, mas posso fazer mais simples e usar joules e esta energia assim. Eu não vou mudar e dizer que isto é em dias. Já estou a dar que isto é um dia. Eu posso passar isto para joules já, por exemplo. Então vou passar para joules, só para verem que isto aqui não tem a ver com os dias, mas tem a ver com a unidade em si. Então 21 vezes 10 elevado a 3 watts vezes 3600 segundos. Isto é a energia de um dia. 21 vezes 10 elevado a 3 vezes 3600, 7,56 7,56 vezes 10 elevado a 7 e joules. Isto é um dia, isto é energia útil. Vamos pôr aqui. Eu gosto de trabalhar com números maiores logo no final, mas tanto faz. Mas vou fazer já a energia fornecida. Por o rendimento, energia útil, energia fornecida vezes 100, energia fornecida, energia útil, rendimento vezes 100. 7,56 vezes 10 elevado a 7, 25% vezes 100, que vai dar já um valor maior. Ok, vou usar o último. ABS, deve ser o valor absoluto. Ou seja, quando eu escrevo aqui qualquer coisa que ele não reconhece, ele fica em itálico. E quando eu escrevo uma coisa, por exemplo, root, e descobri que ele aceitava assim, que era raiz quadrada. Então, é anterior vezes 100 é dividido por 25. 3,24, vamos deixar aqui com os logaritmos todos, vezes 10 elevado a 8 joules, que já estava em joules. Confirmar, 10 elevado a 8. Bem, isto é num dia, e agora num ano. Energia final fornecida, final. Isto já foi da aptação. A energia fornecida para um ano será isto, vou por aqui, ano, este valor vezes 365 dias. Energia fornecida. Vezes 365, 1,10 e olho para aqui e vejo se está dentro do aceitável, senão não sei que eu vou continuar mais, mas veem que eu vou ter que precisar mais energia, por isso vai ter que ter aqui umas áreas já, pronto, deve ser 10, que ali mais, só mais um expoente, é 1,1 vezes 10 elevado a 11 joules. Para terminar, quantos metros, já que a energia do Sol no ano, daqui para 1 metro quadrado, aqui para x, este valor dá 10 elevado a 11 é dividido por 1,10 vezes 10 elevado a 10 e dá 10 metros quadrados. Okay. Aqui há sempre aquele problema com as horas, que às vezes eles dão de horas diárias de 8 horas de sol. Isso geralmente é para passarmos para watts,
ver a potência que está ali a ser usado num dia. O que é que acha? A professora já percebeu o engano. Ok, mas alguém tinha tentado. Ou não tinha chegado, não é? Bem, vamos ao seguinte. E deixa eu ver se falta muitos. Ok. O que é que acham? Continuamos e quero que vocês façam. Eu preciso que façam na mesma. Tentar fazer isto mais à frente. Eu não estou a fazer todos, por isso tentem ver também se aparecem dúvidas nos outros. Aqui. Nós falávamos mais do GPS. Aqui das satélites estacionários ainda se fala. O importante saber disto é que tem um período de 24 horas, mas foi tirado assim do programa. Era falado mais. 4.2. Aqui satélites estacionários terão uma realidade utilizados para comunicações a longa distância e tem vindo a modificar a forma como vivíamos, trabalhamos e passamos os tempos livres. 2. Estava aqui a pensar, 2006. Ok, ainda está muito no passado, que já tem muita mudança mesmo. Os satélites estacionários era mais para estações de televisão. Vamos ver aqui, e comunicação também, mas eu só sublinhei, não estou a dar. Dois astronautas com massas diferentes encontram-se no interior de um satélite geoestacionário, em repouso em relação às paredes do satélite. Selecione a alternativa correta. As forças gravíticas que atuam nos dois astronautas resultam da interação com a Terra são nulas. É falso, não é? Não serão nulas as forças gravíticas. Catarina, o que é que, como já leste texto, o que é que achaste? Fiquei indecisa entre a B e a D, professor. Depois, quando fui conferir a solução dele, a D de dado. Não percebi porque é que a B não podia ser. Ok. As forças gravíticas que atuam nos dois resultam da interação com a Terra, são diferentes de zero, iguais. Ok. Eu acho que eles têm massas diferentes. A aceleração é igual. A aceleração é igual dos dois. Mas eu acho que há um que está mais gordinho que o outro. Deixa eu ver aqui. Com massas diferentes. Força gravítica. Apesar de, posso pôr assim, massa da Terra, massa e o raio, eles estão à mesma distância, mas um deles tem uma massa maior. Então a força gravítica é diferente. Ambos os astronautas possuem aceleração nula em relação a um sistema de referência com origem no centro da Terra. Então, a origem é o centro da Terra, mas eles têm uma aceleração gravítica. E é interessante um conceito que vi de outra maneira, que os astronautas que estão na estação espacial, eles têm aceleração, mas parece que eles não têm, ou seja, eles estão a flutuar. A NASA chamou de aceleração, como é que é o termo? É microgravidade, mas é um termo que não é aceleração nula, é zero gravity. E fomos ficando com a ideia que a aceleração é nula. Deixa eu ver se encontro aqui um que partilhei no Facebook. Não sei se já vos tinha falado sobre isto. É um artigo que está aqui.
aqui, gravidade zero não existe. Entenda o que os astronautas passam no espaço e eles estão a cair. É curioso que eles estão a cair, é como estar, porque a ideia é esta. Eles estão com uma velocidade tal que conseguem estar em órbita. Se eles forem com velocidade pequena, eles vão cair aqui no ponto A, vão cair aqui no B, ou muito assim maior, e eles estão assim em movimento circular, mais certinho seria aqui o C. E a sensação de queda livre pode ser semelhante à gravidade zero. Na verdade, não há muito como diferenciar as coisas. Este efeito é conhecido como imponderabilidade. Você pode experimentar algo próximo a esta sensação por curtos instantes, como numa montanha russa, por exemplo, mas isso não anula a gravidade, ou seja, a gravidade não é zero, apesar dessa sensação. E eles não está aqui a calcular, mas sabemos que podemos calcular, devido à altitude que ela se encontra, a queda, a aceleração gravítica da estação espacial é de 8,7 metros por segundo quadrado, enquanto que se tiverem queda livre no elevador será de 9,8. E é muito parecido. Então, quando eles estão aqui a falar do elevador é porque eles estão a comparar. Se nós estivéssemos a cair de um elevador indefinidamente, que nunca mais ia acabar, nós sentíamos sempre leves e até as coisas que estariam ao lado, se podíamos empurrar assim, que eles iam também andar desta forma. Já tinham pensado nisto? Eu, quando fui à Disney, há lá uma diversão que é o Hotel de Terror, que é exatamente isso. É um elevador muito alto e que somos largados, assim de repente. E realmente eu tinha a mochila ao lado e a mochila subiu para cima. Não sei se tem relação com... É isso mesmo. Pronto. Eu não senti leveza nenhuma. Foi mesmo mal. Pois, a primeira vez a pessoa dá essas parques de diversões que a pessoa quer estar agarrada e então faz tanta força que não aproveita essa sensação. Eu não repetia, mas pronto, eu acho que é isso. É isso. Então os astronautas estão a cair, mas como eles estão com uma velocidade para a frente, eles têm aceleração de queda, mas essa velocidade faz com que eles não caiam e estejam sempre a rodar à volta do planeta. E esta é interessante. Aqui era só o termo que a NASA utilizou como Zero Gravity, mas não é gravidade zero. É uma microgravidade, mas mesmo assim aqui tão pertinho, porque até a Lua ainda tem sempre, assim tem a influência da Terra, tem sempre gravidade. Não é isso, mas é interessante. Deixa eu ver aqui os rapazes a cair. Eles estão a cair, mas sentem, pronto, como se não tivesse nenhuma força, porque estão a cair dentro de um objeto que está e a força vai ser zero. Em termos de... Aqui posso fazer... Ele está a cair. A força resultante é esta aqui, com que eles estão a cair. E o peso... Deixa eu ver se vou acertar com isto. Este é a força resultante igual ao peso. Ok, mais a normal, é isto. E então temos assim, peso e a normal. E só que a força é esta assim. O que vai fazer é que nós não vamos sentir a normal. Isto fica força resultante, que é igual ao peso, passa para este lado. E a normal, isto é zero. Então não sentimos nenhuma força no chão do elevador que nos faça ficar fixos ou que vai nos dar essa sensação da gravidade, do peso, que na realidade é quando nós estamos em cima ou no chão, sentimos a reação normal. Ok. É muito giro então. Tens que ir lá experimentar outra vez, Maria, e perceber que é que cair do elevador, o que é que farias. O pior é que eles, quando estamos lá em cima, eles abrem, aparece um vidro, nós conseguimos ver a altura a que estamos. Pois. Isso é que é mesmo mau.
Eu só sei que não aproveitei nada. E depois daquilo é uma fila enorme. Isso fez-me lembrar, uma vez o meu cunhado estava numa coisa e só no final, ele estava tão aflito nisso, e estava ao lado, disse, mas calma, está tudo bem. E ele só no final é que percebeu que estava preso na cadeira e que não ia cair. E ele atrofiou tanto, porque sentia que estava a qualquer momento ia ser jogado e a pessoa é difícil de aproveitar essa sensação. Então. Vamos ver aqui no C. Então vemos que este não está igual em módulo porque ele tem maior massa. Aqui, baixar um pedacinho este som. E no C, ambos os astronautas possuem aceleração nula em relação a um sistema de referência com origem no centro da Terra. Ok, eles têm aceleração, é isto. Estava a ver. E é esta aqui, que os valores absolutos das acelerações dos astronautas em relação ao sistema de referência são iguais. Eles estão a cair com a mesma aceleração que é esta aqui. Esta é a aceleração com que eles têm. Seleciona, ok. A altitude do satélite depende da massa, não. Aqui ele depende da altitude, depende da distância e neste caso o módulo da velocidade que ele tem, massa da Terra também. Olha, podemos calcular aqui também esta situação. Altitude é força gravítica igual a força centrípeta, massa vezes G. Bom, vamos fazer isto como costumamos fazer, velocidade ao quadrado, R. Aqui o G, massa da Terra, massa do satélite e R ao quadrado. Estas massas corta aqui. A velocidade de lançamento do satélite, não. Nós, como a altitude é, é a distância, o raio da Terra, mais. É isso, pronto, Sim. era o que eu queria dizer. Nós podemos ver que do que depende o raio, depende. Você percebeu o que eu disse? Sim, que aqui a altitude tem a ver com esta relação, é o raio que é maior menos o raio da Terra só. Então o que influenciar o raio também vai influenciar a altitude. Foi o que eu penso. Ok. Podemos fazer assim? Pode ser. Mas Ok. atualmente nós relacionamos isto muito com esta expressão de R ao quadrado, não, R ao cubo, a relação que existe entre R ao cubo e o T ao quadrado. Por isso eu estava a pensar que depende aqui do T. Sim, depois a partir dessa expressão, força gravítica igual a força centrípeta, eu ia pôr o R ao cubo em evidência e ia ver o que é que influenciava o raio. Assim saber o que é que influenciava a altitude. Ok. Posso fazer assim ou não? Sim, sim. Ok. É que, então, o que está aqui, deixa eu ver, altitude, depois, não sei, isso vai depender da massa da Terra. É que ele está. A velocidade, o estado linear do satélite. Ok, já percebi aqui. É que ele tem de ser gestacionário. E são 24 horas. Ele vai ficar com esta relação. E por ser 24 horas, a velocidade também será novamente aqui. O V é 2πr sobre t. E aqui também é 24 horas. E a velocidade também depende do raio.
E a única coisa aqui que desta parte é mesmo a massa da Terra, que é esta relação que a seguir fica, que temos que deduzir e tem saído e está pronto. Não sei se querem que deduza, mas aqui com 2π r t ao quadrado, isto assim tudo ao quadrado, e fica o r ao cubo com esta relação. O que é que fica? R ao cubo é mt sobre 4π ao quadrado vezes t ao quadrado. Π ao quadrado vezes t ao quadrado. É isto. Ok, vamos ver aqui mais outra dúvida à frente. O balão e... ok, fixe. Aqui já temos a refração, porque ele passa para outro meio. Os satélites estacionários, então antes de vimos a utilização de fotografia, altitudes muito inferiores à dos atuais satélites artificiais, e em alguns casos as fotografias obtidas eram simplesmente lançadas em sacos para a Terra, onde eram recuperados. Um balão de observação encontra-se sobre o mar um feixe luminoso que, com origem no objeto submerso, ok, então vem de lá de baixo. Também é interessante às vezes para percebermos qual é que devemos colocar, o ângulo de incidência. Então ele vem de lá de baixo, vamos pôr isto aqui, o feixe de luz vem do objeto S, é detectado pelo observador no balão. Okay. Faz o ângulo de 20 com a normal quando atinge a superfície de separação da água. Então este 20 vamos ler novamente, ver se é este ângulo que é 20. O feixe luminoso com origem no objeto é detectado pelo observador no balão. Faz, então, o objeto com origem no objeto faz um ângulo de 20 com a normal quando atinge a superfície de separação da água com o ar. De separação da água, ok, isso ele faz antes. Este, ao incidir aqui, faz 20 graus. Ele também seleciona o valor correto do ângulo beta. Ok. A interrefração do ar é 1,0 e da água 1,3. Penso que não há assim nenhuma rasteira, parece que é só a lei de Snell simples. O que é que achas, Catarina? Tive algumas dúvidas, professor, porque não me deu a opção certa. E- Deu-me A e eles têm que era a B. Mas usaste este ângulo aqui? Ou será que fui eu? Diz. Usei, professor, mas não deu. Eu fui calcular sendo menos 1 de 1 sobre 1,3. Assim que eu pensei fazer. E depois subtraí o valor que deu. Não deu mesmo. E radianos, já que a calculadora está... Mas tens tido a calculadora em graus, não é? Deixa eu ver. Sino de 20 graus, 0,444. Posso já... Vou por aqui e já faço o inverso. 0,44. Posso pôr aqui 3 e aqui. Trigonometria, seno do... que ele está lá. O que é que está aqui preso? É do anterior e dá 26,4. E era este o valor que esperávamos. Professor, era esse que devia ter dado, mas da maneira que eu fiz mal, porque eu fui fazer o seno de 1, que era o índice de fração do ar, sobre 1,3. E depois pensei que tinha que subtrair os 20. Ok. Não Eles, sei, entendi. aqui
Eu também fico. Às vezes tem algumas rasteiras que eles pedem ou este ângulo, ou estão a dar aqui, mas eles ou pedem qual é o ângulo que faz com a superfície da água. Temos de estar atentos a isso. Então não parecia ter outra informação, outra, aqui mais dados, era mesmo só o ângulo beta, então acaba por ser este, sim. Ok. Vamos ver mais um. Para terminar, o objeto é lançado de um balão de observação para o mar. A energia cinética. Isto, o que é que achas? Esse é o primeiro, não tinha percebido a pergunta, mas depois disso sei, vi que eu tinha acertado, professor. Mas a minha lógica para responder a isso foi, eu depois de ler o problema, pensei, se eles estão à mesma altura, a energia mecânica da água era igual à energia mecânica do ar. Então foi por isso que eu escolhi a B, mas não sabia se era assim. A energia mecânica no ar seria a mesma ao atingir o chão, não é? Sim, sim, Ok. Ou professor. atingir a água, sim. Podemos ver no início. Este exame é interessante que foi como o anterior, que não tem grupo. Ele vem desde aqui do 4 e vai mudando umas questões e ainda é o balão efetuada. Às vezes se eles têm aqui. Às vezes no grupo ele diz que para desprezar a recência do ar. O balão encontra-se aqui, não tem. Supõe o balão está em repouso. Modo de velocidade. Quando este atinge a superfície da água, despreza a recência do ar. Então aqui eles já fizeram uma pergunta dessas antes. O objeto é lançado de um balão de observação para o mar. A energia cinética do objeto ao atingir o mar é a mesma, quer se despreze ou não a recência do ar. Ok, já percebi. Então aqui não será. Mas estamos a ver se houver recência do ar, o que é que acontece? A recência do ar altera apenas a energia cinética. Sempre. Acho que já vimos um gráfico dessa relação. A energia potencial não vai alterar. A energia potencial é só a massa vezes G vezes a altura. E posso pôr aqui a variação final menos inicial. O trabalho da força, se houver recência do ar, vai alterar a variação da energia cinética. Temos o trabalho do peso, mas o trabalho da força de atrito, que será negativo, mas aqui somamos o trabalho, mas vai dar o cosseno de 180 e vai alterar aqui a variação da energia cinética. Então, este aqui, pronto, não será a mesma aqui. A energia mecânica do sistema objeto-Mars-Terra, no instante em que o objeto atinge o mar, é maior quando se despreza a recência do ar do que quando não se despreza. Ele vai perder energia. Quando ele atinge o mar, a energia mecânica, ele irá perder. E vamos analisar bem aqui. Energia mecânica. Aqui será uma energia mecânica menor, apesar de ele ganhar mais velocidade, e parece-nos que ele ganhou, mas ele perde energia mecânica. No instante em que o objeto atinge o mar, é maior, não. Quando se despreza a recência do ar, se desprezarmos a recência do ar, é igual. Do que quando não. Bem, a pergunta. Estou a confundir aqui, pode ser que. Senhor, mas se nós desprezarmos a resistência do ar, a variação da energia cinética vai ser maior. Sim, sim. Foi o que nós vimos na última aula. E como a Sim. variação da energia potencial é constante. Na última aula, não. Quando eu vi. Porque na última Sim. aula eu não vi. Ok. Mas não é isso. Sim, mas aqui eles estão a falar de energia mecânica, mas. Como é a soma das duas. Então, não. Eu pensei, como a energia mecânica é a soma da variação da energia cinética com a variação da energia potencial,
a variação de energia potencial não vai ser influenciada, Certo. mas a variação da energia cinética é influenciada. Se não É. houver resistência do ar, é maior. Então, é por isso que eu estava a ver que estava aqui a misturar. O texto é maior, mas do que quando não se despreza. Então, eu tenho que ler bem para ver o que é que... Eu até estava a dizer que a energia mecânica vai se manter constante, mas eles estão a relacionar com o outro. Deixa eu só ler aqui. No instante em que o objeto atinge o mar, a energia mecânica é maior quando se despreza a resistência do ar do que quando não se despreza essa resistência. Então está certo. Quando se despreza a resistência do ar, ele vai ter uma energia mecânica maior do que quando não se despreza essa resistência, ele vai ter uma energia mecânica menor. E estavas a ver também com a energia cinética, não é? Porque isto... não é, Maria? Sim, porque Isso. a variação da energia cinética vai ser a variação da energia mecânica menos a variação da energia potencial, não é? Sim, sim. Ok. Aqui, a energia potencial do objeto no instante em que o objeto atinge o mar é menor. A variação, não é só a energia potencial, no instante em que atinge o mar é menor quando se despreza a resistência do ar, ok, não influencia. A energia mecânica do sistema objeto-terra no instante em que o objeto atinge o mar é a mesma, quer se despreza ou não a resistência do ar, ok. Pronto. Mas aqui o texto que às vezes pode fazer confusão, mas sim, aqui não seria, a energia mecânica não é a mesma. Ok. Olha, foi um bom apanhado de tudo. Até também tem eletricidade, mas como não houve dúvidas, não sequer falamos aqui, mas tem. Penso que também é simples. Quem não fez, então pode tentar fazer o que. Isso que vemos melhor as dúvidas no próximo dia. Eu vou enviar. Eu vou tentar então fazer só uma fase. E se calhar até podemos fazer a resolução mais completa para também explorar mais. Como Professor, temos quando tempo, você enviar, pode pôr o tempo que é suposto fazermos esses exercícios? ok, eu vou contar os exercícios, sim. Ok, é que este, por exemplo, eu não sabia quanto é que era suposto durar. Ok. É que devemos fazer cada exercício em 5 minutos. Cada exercício é mais ou menos 5. A regra é 5. Agora, os exercícios de exames estão com cerca de 26 exercícios e claro que a seguir tem mais algum tempo, mas podemos fazer para 24 exercícios e fica, se eu fizer 5 minutos cada exercício, dá 5 vezes 24, que dá 5 vezes 12, 120. 120. Sim. E a ideia de tentar fazer aqui, alguns exercícios são rápidos, por isso alguns que são mais chatos temos que gastar mais algum tempo, mas faço a média de 5 minutos para 24 exercícios e vamos tentar por 12, mas às vezes há exercícios destes que às vezes vão fazer já conseguimos fazer os outros, e vou tentar fazer para 15 exercícios, que dá para 1 hora. Vou enviar mais a seguir e vou tentar ter mais atenção a isso. Bem, Ok, obrigado. olha, então ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado e que vamos agora trabalhar mais assim, da forma global. Sempre que surgirem dúvidas no estudo também daqueles exercícios,
dos exercícios que tem lá na zona do Master para rever todos os conteúdos décimo primeiro, ou outros que estejam a pesquisar, como aconteceu com a Catarina aqui no início, é só dizer. Ok, obrigada. Até segunda. Até segunda. Já até segunda. Até segunda. A segunda. 10.